Não, não. A gente terminou aqui. Vocês conseguem ver certinho? Vou começar a apresentação. Tá dando para ver, pessoal? Alô? Eu vejo, Matheus. Beleza. Vamos lá. Os músculos do braço, a gente vai começar pelo manguito. O manguito, ele se chama assim porque vão ser os músculos que vão formar o nosso ombro, né? A manguinha aqui do braço. E o que acontece? A gente vai ter dois manguitos, o manguito abdutor e o manguito rotador. O manguito rotador ainda vai ser subdividido em rotador externo e rotador interno. O primeiro que a gente vê é o manguito abdutor, que o manguito abdutor ele vai consistir em só um músculo, que vai ser o deltoides. Esse músculo deltoides, ele se chama assim porque delta quer dizer triângulo. Por quê? Porque é um músculo com formato triangular, que ele vai ter a sua origem no acrômio e na clavícula, e a inserção dele vai ser no úmero, na veia deltoide do úmero. Como... Aqui, ó. Como o deltoides ele é Ai, caramba. Como o deltoide ele é um músculo com formato de triângulo, o ponto de inserção dele vai formar um V. E justamente é a veia deltoide no úmero, ou também chamado de tuberosidade deltoide. Beleza? Que vai ficar na diáfise do úmero, aqui. Continuando. E a função do deltoides vai ser justamente fazer a abdução do braço, ou seja, vai ser fazer a separação ou o distanciamento do braço em relação ao tronco. O que acontece? O deltoides ele tem essa função de fazer a abdução do braço, só que vai existir um outro músculo que vai ser o supraespinoso. O supraespinoso, que ele vai ser esse músculo aqui, ó, que ele vai ser originado da fossa supraespinosa da escápula, ele vai ser um rotador externo. Só que o supraespinoso, pela posição dele aqui, ele também ajuda a fazer a abdução do braço nos primeiros 15 graus. Beleza? Ou seja, nos primeiros 15 graus da abdução do braço, quem trabalha mais vai ser o supraespinoso. Ou seja, o supraespinoso também vai ajudar a fazer a abdução. E isso o Donati adora perguntar. Qual que é o músculo que ajuda a fazer a abdução nos primeiros 15 graus? É o supraespinoso, gente. Isso tem que lembrar. Beleza? Fora isso, o manguito abdutor vai ser só o deltoides. É bem simples. Depois, a gente vai ter o manguito rotador. Que o primeiro manguito rotador que a gente estuda são os rotadores externos, beleza? O manguito rotador, ele é o que vai ser responsável por fazer a rotação do braço, beleza? Rotação externa e rotação interna. Os rotadores externos, eles vão ser 3. E eles vão estar aqui, eles vão se originar da parte dorsal da escápula, da parte posterior dela. Lembrando aqui que a parte posterior da escápula a gente tinha fossa supraespinosa e infraespinosa, que é a origem dos músculos supraespinoso e infraespinoso. Músculos esses que vão fazer parte do manguito rotador externo, junto com o redondo menor. Ou seja, os músculos responsáveis por fazer rotação externa do braço vão ser o supraespinoso, o infraespinoso e o redondo menor. Todos esses 3 músculos, eles vão se insertar no troquíter do úmero. Beleza? No troquíter do úmero. É importante saber esse ponto de inserção. Outra coisa que é importante saber é que o manguito rotador externo, ele cai muito no prático. No prático tem um preparado lá de manguito de rotador externo, só que é o seguinte. Tirar essa figura aqui, ó. O preparado que a gente tem no prático, aqui na Universidade de Moron, ele é o seguinte, é só o úmero que ele cortou aqui, ó. Basicamente, cortou o manguito nessa posição. Beleza? Cortando o manguito aqui e retirando a escápula, a única coisa que a gente vai ver são basicamente esses 3 tendões aqui. A gente tem um tendão superior, um tendão médio e um tendão inferior. E vocês vão ter que saber quais músculos correspondem a quais tendões. Beleza? O tendão superior vai ser o supraespinoso. O tendão médio vai ser o infraespinoso.
E o tendão inferior, ele vai ser o redondo menor. Beleza? Isso aqui o Donati adora cobrar no prático, adora pinchar, né, no prático, esse preparadinho aqui que tem esses 3 tendões dos rotadores externos insertados no troquíter. Ou seja, o superior é o supraespinoso, o médio é o infraespinoso e o inferior é o redondo menor. Isso aqui vocês têm que saber para o prático, tá? Só que daí no prático ele vai estar cortado. E vocês só vão conseguir ver 3 tendões. Eu acho que eu tenho foto desse preparado. E eu acho que eu vou... Eu acho não, eu vou organizar uma classe de prático para vocês. Aí a gente dá uma olhada em todos os preparados que eu tenho aqui. Beleza. Depois, isso ajuda bastante, Matheus. Então, vai ser de grande ajuda, né, para vocês, porque depois do teórico tem o prático. Então, além de passar no prático, no teórico tem que passar no prático também. Sim, mas no prático eu tive na terça-feira e justamente o menino que ele repetiu. Eu sempre fico na mesa com eles, a galera que repetiram assim e falaram para mim realmente. Até me apresentaram isso daí e falaram que o Donati sempre toma. Sim, tem uns preparados que é muito frequente que ele cobre, né? Aí vamos seguindo. Depois a gente vai ter o manguito rotador interno. O manguito rotador interno, ele vai ser um músculo só, que vai ser o músculo anterior da escápula. Aqui na parte anterior da escápula, a gente tinha a fossa subescapular. E essa fossa subescapular, ela vai ser a origem do músculo subescapular. Esse músculo subescapular, ele vai se originar da fossa subescapular e vai se insertar no troquim. Beleza? O troquim, que ele tem o nome que ele diz que é menorzinho, a gente tem número, a gente tem o troquíter, que ele é médio, e o troquim, que é menorzinho. O troquíter, como ele é médio, ele vai ser o ponto de inserção de 3 músculos, os rotadores externos, o supraespinoso, o infraespinoso e o redondo menor. O troquim, como ele é menorzinho, ele vai servir como ponto de inserção de um músculo só, que é o músculo rotador interno, que é o subescapular. Ou seja, o músculo subescapular ele vai ser responsável por fazer a rotação interna. É ele que vai formar o manguito rotador interno. Depois, a gente vai ter o quadrilátero de Velpo. Só que, aqui, ó, nessa parte aqui do conteúdo teórico é muito importante, porque a gente tem aqui os polígonos, né? Eu gosto de chamar dos polígonos do braço. As formas geométricas aqui. A gente vai ter um quadrado, ou quadrilátero, e 2 triângulos. Isso aqui, ele é muito perguntado no teórico, beleza? E ele pode ser cobrado no prático também. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui o húmero e a escápula. E os músculos relacionados ao húmero e à escápula, eles vão ter certos pontos de inserção e origem que vão formar esses quadriláteros aqui do braço, que vão ser um quadrado e 2 triângulos. Esses quadriláteros, eles vão ter limites e eles vão ter conteúdo. Porque, além de... Eles não estão aí por qualquer coisa, porque sim. Eles estão aí porque eles vão formar esses espaços e pelos quais vão passar algumas estruturas vasculonervosas, ou seja, vai passar por aí vasos e nervos, por essas formas geométricas aí do braço. O que vocês têm que saber? Limites e conteúdo, beleza? Quais são os limites que vão formar as paredes, que vão formar esses quadriláteros, essas formas geométricas, e o que vai passar por elas. Primeiro, o primeiro que a gente vê é o quadrilátero de Velpo, também chamado de quadrilátero húmero-tricipital. Ele vai ter limites e ele vai ter conteúdo. Só que esse quadrilátero de Velpo, ele é um pouco especial, porque o limite superior dele vai mudar de acordo com o ponto de vista. Porque o limite superior dele, em um ponto de vista, esse aqui, a gente dá para ver o supraespinoso, o infraespinoso e o redondo menor. Ou seja, o ponto de vista dessa foto aqui vai ser um ponto de vista dorsal ou posterior. A gente está vendo a pessoa de costas. E o limite superior dele vai ser o redondo menor. Quando a gente vê num ponto de vista anterior, não dá para ver o redondo menor. E um ponto de vista anterior, qual que é o músculo anterior da escápula? A gente vai ter o músculo subescapular. Ou seja, o limite superior do quadrilátero de Velpo, em um ponto de vista anterior, vai ser o músculo subescapular. E isso é perguntado.
Fora isso, quais vão ser os outros limites do quadrilátero de Velpohl? A gente vai ter o limite externo, que vai ser o próprio húmero, o limite interno, que vai ser a cabeça larga do tríceps braquial, e depois a gente vai ter o limite inferior, que vai ser o redondo maior. Beleza? Esses vão ser os limites do quadrilátero de Velpohl. Limite inferior é o redondo maior, limite interno é a cabeça larga do tríceps, limite externo é o húmero, e o limite superior, de um ponto de vista posterior, vai ser o redondo menor, e de um ponto de vista anterior, vai ser o músculo subescapular. Esses vão ser os limites do quadrilátero de Velpohl. E qual que vai ser o conteúdo dele? O que vai passar pelo quadrilátero de Velpohl? Vai passar artéria e nervos circunflexos. Artéria e nervo circunflexo. A artéria circunflexa, ela vai ser uma das ramas da artéria axilar, porque essa região aqui, da cabeça do húmero, é justamente a região axilar, a região da axila. Ou seja, a artéria axilar, ela vai passar por aqui, a artéria axilar, ela é uma continuação da artéria subclávia, a subclávia mergulha na pirâmide axilar e se torna artéria axilar, e essa artéria axilar origina as ramas circunflexas, ou as artérias circunflexas, que passam aí pelo quadrilátero de Velpohl. E também o nervo circunflexo vai ser uma das ramas do plexo braquial, que ele justamente serve para inervar todo o membro superior. Ou seja, o conteúdo do quadrilátero de Velpohl, ou quadrilátero húmero-tricipital, vai ser artéria e nervo axilar, ou artéria e nervo axilar não, perdão. Artéria e nervo circunflexo. Beleza? Artéria e nervo circunflexo. O nervo dá para chamar de axilar, a artéria não. Mas é artéria e nervo circunflexo. Qual que vai ser a função? Essas artérias circunflexas, elas vão dar a volta no coeixo quirúrgico do húmero e vão ajudar na irrigação da cabeça e da diáfise proximal do húmero. E o nervo circunflexo, ele é muito importante. Por quê? Porque é o nervo circunflexo que ele também vai dar a volta no coeixo quirúrgico do húmero e ele vai inervar o deltoides. Ou seja, o deltoides, que é esse músculo aqui do nosso manguito abdutor, ele vai estar inervado pelo nervo circunflexo. Nervo circunflexo esse que passa pelo quadrilátero de Velpohl. Beleza? Ou seja, a gente tem que saber os limites. Lembra que o limite superior muda de acordo com o ponto de vista. E o conteúdo que é artéria e nervo circunflexo. O nervo circunflexo esse que vai inervar o deltoides, que é justamente o músculo que vai tapar isso aí tudo. Ele vai tapar aqui a cabeça do húmero. Depois, a próxima figura geométrica que a gente vai ver é o triângulo húmero-tricipital, que ele vai estar logo abaixo do quadrilátero húmero-tricipital. O triângulo húmero-tricipital, ele vai estar formado pelo... Qual que vai ser os limites e o conteúdo dele? Os limites dele vão ser o redondo maior, depois o próprio húmero e a cabeça larga do tríceps braquial. Esses vão ser os 3 limites do triângulo húmero-tricipital. E qual que vai ser o conteúdo? O que vai passar pelo triângulo húmero-tricipital? O conteúdo dele vai ser... Por ele vai passar o nervo radial esse que é muito importante, que também é uma das ramas do plexo braquial, e o nervo radial, ele vai passar por aqui e é justamente o nervo que já vai inervar o tríceps. Beleza? O nervo radial, ele passa pelo triângulo húmero-tricipital e ele já inerva o tríceps aqui na região posterior do braço. E depois ele faz o seu percurso e passa para o antebraço. E depois para a mão. E vai passar uma artéria aqui também, que vai ser a artéria humeral profunda. Essa artéria humeral profunda, ela vai ter o seu percurso na parte posterior do braço também, ela vai irrigar o tríceps e ela também vai, enfim, ela vai formar o circuito arterial peritroclear. Só que, por enquanto, vocês não precisam ter dor de cabeça com isso. Só precisa saber que o triângulo húmero-tricipital ele vai ter limites e o conteúdo. O limite dele vai ser redondo maior, húmero e cabeça larga do tríceps, e o conteúdo dele vai ser artéria humeral profunda e nervo radial. Depois, a gente vai ter um outro triângulo aqui, que vai ser o triângulo homotricipital. Homo, de OMO.
Por quê? De omóplato. Beleza? Que é o outro nome da escápula. A escápula também pode ser chamada de omóplato. Então, o triângulo que se forma aqui, abaixo da escápula, é o triângulo homotricipital. Ou também pode ser chamado de triângulo subescapular. Esse triângulo subescapular, ele vai ter limites e vai ter conteúdo. Os limites dele vão ser, a gente vai ter aqui ó, o redondo menor, o redondo maior e o próprio tríceps, a cabeça larga do tríceps. E o conteúdo dele vai ser artéria e nervo subescapular. Aí a gente tem todos os limites e todos os conteúdos das formas geométricas aqui na região axilar. Depois, a gente vai ver os músculos anteriores do braço. Os músculos anteriores do braço, eles vão ser 3. A gente vai ter aqui o bíceps braquial, que é o bíceps que todo mundo conhece. Depois, abaixo do bíceps, a gente vai ter o coraco braquial, na parte mais proximal, e na parte mais distal, a gente vai ter o braquial anterior. Esses são os 3 músculos anteriores do braço, ou da região anterior do braço. E a gente tem que saber a origem e a inserção deles. Primeiro, o bíceps braquial, a origem dele, como o próprio nome já diz, bíceps, ele vai ter 2 cabeças, ou 2 origens. A gente vai ter a cabeça larga do bíceps e a cabeça curta do bíceps. A cabeça curta do bíceps braquial, ela vai se originar da apófise coracoides. Ela é um dos músculos que se originam aí da apófise coracoide, um dos 3. Que vocês têm que saber os 3 músculos, que é a cabeça curta do bíceps, o coraco braquial, que a gente já viu aqui, e depois o peitoral menor. Depois, a cabeça larga do bíceps braquial, ela vai percorrer a tuberosidade bicipital, que é essa ou também chamado de corredeira bicipital, que vai ser esse espaço, esse corredorzinho que fica entre o troquinho e o troquíter do húmero, ou seja, o tendão do bíceps, o tendão da cabeça larga do bíceps vai passar pela corredeira bicipital, ele vai penetrar a cápsula glenoidea e ele ainda vai percorrer a parte intraarticular da articulação glenomeral. Ou seja, a cabeça larga do bíceps, ele penetra a cápsula e percorre o espaço interarticular da articulação do ombro. E depois se inserta no tubérculo supraglenoide. Beleza? Ou seja, a cabeça larga do bíceps, ele vai se originar no tubérculo supraglenoide. Outra coisa é que essas 2 cabeças elas vão se juntar e vão se insertar na tuberosidade bicipital do rádio. Beleza? E como o rádio ele ainda consegue fazer a rotação da pronossupinação, e por conta do ponto de inserção do bíceps braquial, o bíceps ele não só é um flexor do braço, como também ele é um pronador do braço também. Ou, quer dizer, um supinador do braço. Ou seja, além dele fazer a flexão, ele também vai fazer a pronação do antebraço. Beleza? O bíceps ele não é um flexor puro. Ele também faz supinação do antebraço. Depois, a gente vai ter o músculo coracobraquial. O músculo coracobraquial, ele vai ser um dos músculos também que tem relação aqui com a apófise coracoide, só que na parte mais proximal aqui. Ele vai se originar da apófise coracoide e vai se insertar na diáfise do húmero, na parte mais proximal. E ele também vai fazer a flexão do braço, só que ele também faz um pouco de adução. Ou seja, o coracobraquial ele também é responsável por fazer a aproximação do braço em relação ao tronco. Ele não é um flexor puro. E depois a gente vai ter o braquial anterior. O braquial anterior ele se origina da diáfise distal do húmero e ele vai se insertar na apófise coronoide do cúbito. E como ele se inserta na apófise coronoide do cúbito e o cúbito é uma articulação trocoartrose com o húmero, esse braquial anterior ele vai ser o único músculo que é flexor puro do braço. Ou seja, dentre os 3 músculos existentes na região anterior do braço, o braquial anterior é o único músculo flexor puro. Ele só faz flexão. A única função dele é fazer flexão. E isso se pergunta bastante. Basicamente, o Donati sempre pergunta isso.
Outra coisa, no prático, tem vários preparados de braço no prático. Basicamente, para vocês reconhecerem um bíceps, gente, ele é bem fácil de reconhecer, até porque o bíceps todo mundo conhece. Agora, às vezes ele gosta de pinchar, gosta de separar, de destacar, ou o coracobraquial ou o braquial anterior. Se vocês virem algum músculo que está pinchado na região anterior do braço, que está abaixo do bíceps, na região proximal, esse músculo vai ser o coracobraquial. Se ele pinchar na região distal, ele vai ser o braquial anterior. Beleza? Fica bem fácil de reconhecer. Outra coisa é que todos esses 3 músculos, eles vão ser inervados pelo nervo músculo cutâneo. Isso é muito importante para vocês saberem. Por quê? O nervo músculo cutâneo, ele vai ser originado do plexo braquial e ele vai, no seu percurso, ele vai perfurar o músculo coracobraquial. Deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui para vocês poderem visualizar. O nervo músculo cutâneo, ele vai perfurar o músculo coracobraquial. E isso é também dos reparos anatômicos para poder reconhecer esse nervo. Não, aqui não dá para ver bem. Aqui, ó. Aqui a gente tem o plexo braquial e aqui a gente tem o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele perfura o meio do músculo coracobraquial. Aqui a gente tem o músculo coracobraquial e a gente tem um nervo perfurando, atravessando esse músculo coracobraquial. Quando você vê um nervo perfurando o músculo coracobraquial, a gente já tem 2 certezas. A gente já tem uma certeza que esse músculo aqui que está sendo perfurado é o coracobraquial e a gente tem certeza que esse nervo que está perfurando é o músculo cutâneo. Beleza? Ou seja, pelo nervo músculo cutâneo perfurar o coracobraquial, isso já é um reparo anatômico muito, muito útil no prático. Beleza? Para conseguir reconhecer tanto o nervo músculo cutâneo quanto o músculo coracobraquial. E esse nervo músculo cutâneo também, além de inervar o coracobraquial, também vai inervar o bíceps braquial e o braquial anterior. E é uma outra coisa que também é perguntada no teórico. Por quê? Como esse nervo músculo cutâneo, ele vai inervar os 3 músculos, o Donati ele gosta de fazer pergunta de clínica também. Por exemplo, chegou um paciente na guarda que ele não consegue fazer flexão do braço de maneira alguma. Como a gente tem 3 músculos que fazem flexão do braço, esse paciente ele muito provavelmente vai ter uma lesão no nervo músculo cutâneo. Porque quando a gente lesiona um nervo que tem uma função motora, nenhum dos músculos dele consegue contrair. Ou seja, se chega um paciente na guarda que não consegue fazer a flexão do braço, vocês vão ter que saber que nervo vai estar afetado, que é, com certeza, o nervo músculo cutâneo. Da mesma forma, ele pode perguntar, por exemplo, se chega um paciente na guarda que não consegue fazer a abdução do braço. Ou seja, o deltoides dele não deve estar funcionando. Ou, por exemplo, chega um paciente na guarda que só consegue fazer os 15 primeiros graus de abdução do braço. Muito provavelmente, esse paciente está com problema no músculo deltoides. Ou seja, muito provavelmente esse paciente está com problema no nervo circunflexo, porque o nervo circunflexo ou nervo axilar é o nervo que inerva o deltoides. Só que por que ele ainda consegue fazer os 15 primeiros graus de abdução? Porque os 15 primeiros graus de abdução são ajudados ou feitos pelo supraespinoso. Entende? Só que ele não consegue fazer mais do que 15 graus porque o deltoides dele não funciona. É por isso que é importante a gente saber a inervação dos músculos. E vamos seguindo. E uma outra coisa que ele pode perguntar, qual que é o único flexor puro, que é o braquial anterior. Depois, músculos posteriores do braço, a gente só vai ter um, que é o tríceps. O tríceps, como o próprio nome já diz, ele vai ter 3 cabeças ou 3 origens. A gente vai ter 2 cabeças vastas e uma cabeça larga. As 2 cabeças vastas
do tríceps, elas vão se originar da própria diáfise do húmero. Ela vai se originar do canal de torção do húmero. Porque se a gente vê aqui no húmero, o osso húmero, ele é mais ou menos torcido. A gente vê aqui nessa parte mais inferior que ele tem uma torçãozinha. Essa torção do húmero, ela forma um canal de torção. E é justamente desse canal de torção que se origina as duas cabeças vastas do tríceps. E depois a gente vai ter uma cabeça larga do tríceps. Essa cabeça larga do tríceps, ela vai se originar do tubérculo infraglenoide, abaixo da cavidade glenoide na escápula. Depois, essas três cabeças elas vão se juntar, formar um tendão do tríceps que vai se insertar no olecrano do cúbito. E aí a função do tríceps vai ser fazer a extensão do braço. E uma outra coisa é que o tríceps ele vai estar inervado pelo nervo radial. Beleza? Ou seja, se um paciente chega na guarda, uma possível pergunta de clínica que o Donati pode fazer. Se o paciente chega na guarda e não consegue fazer a extensão do braço, ele está com algum problema no tríceps. O que a gente pode deduzir que ele vai estar com algum problema no nervo radial. Seguindo, a gente vai ter um outro conceito aqui que vai ser o canal do bíceps. Os canais bicipitais. O bíceps, ele vai ter o seu tendão, a gente consegue sentir o tendão do bíceps aqui, quando se a gente deixar o braço flexionado 90 graus, dá para sentir o tendão do bíceps tensionando. O que acontece? O tendão do bíceps, ele vai separar essa parte anterior do antebraço, essa parte anterior do codo, em dois espaços, em dois canais bicipitais. A gente vai ter o canal bicipital externo e o canal bicipital interno. Beleza? Que eles vão ser demarcados aí justamente, eles vão ser separados pela inserção do tendão do bíceps. Essa aqui, gente, essa aqui vai ser a epitróclea, porque a epitróclea ela é um reparo ósseo maior do que o epicôndilo. Então, como essa aqui é a epitróclea, esse aqui vai ser a cara interna, beleza? Essa aqui é a cara interna do codo, ou seja, esse aqui é o canal bicipital interno e o outro é o canal bicipital externo. Quais vão ser, como todo canal, a gente tem que saber quais são os limites e qual vai ser o conteúdo, o que vai passar por aí. Os limites do canal bicipital interno vai ser o próprio tendão do bíceps, e depois a gente vai ter o pronador redondo, que é um dos músculos epitrocleares, que ele está justamente se originando da epitróclea. Ou seja, os limites dele vão ser o tendão do bíceps e o pronador redondo, que é esse músculo aqui. E qual que vai ser o conteúdo do canal bicipital interno? A gente vai ter essa artéria aqui, que é a artéria humeral, e o nervo mediano, que a artéria humeral é muito importante, e o nervo mediano também vai ser muito importante. Só que isso vocês vão ter que estudar para o segundo parcial. Por agora, vocês têm que saber os limites e o conteúdo dos canais bicipitais. Depois, o canal bicipital externo, ele vai ter também limites e ele vai ter conteúdo. O canal bicipital externo, os limites deles vão ser o tendão do bíceps e depois esse músculo aqui, que é o chamado supinador largo. Beleza? Que ele vai ser um dos músculos da região externa do antebraço. Ele vai estar mais na parte externa, né, da região anterior do antebraço. E o conteúdo dele vai ser artéria e nervo radial, que vão passar aí pelo canal bicipital externo. Depois, músculos do antebraço. Os músculos do antebraço, a gente lembra que aqui na região do codo, a gente tem a epitróclea e o epicôndilo. A epitróclea, ela é maior e ela é interna. E o epicôndilo, ele é menorzinho e é externo. Dito isso, a epitróclea e o epicôndilo, eles vão ser pontos de origem de músculos. Ou seja, a gente vai ter os músculos epitrocleares, que são os músculos do antebraço que se originam da epitróclea, e os epicondiliares, que são os músculos do antebraço que se originam no epicôndilo. O que acontece? A gente vai ter aqui os músculos epitrocleares,
que eles são os músculos que se originam da epitróclea, só que em conjunto, os músculos epitrocleares, eles são anteriores. Como eles são anteriores, eles também são flexores, beleza? Eles vão ser flexores e também eles vão ser pronadores. Em conjunto, os músculos epitrocleares, eles são anteriores, flexores e pronadores, que vai ser o contrário dos músculos epicondíleos. Os músculos epicondíleos, eles são, em conjunto, posteriores, extensores e supinadores. Beleza? Ou seja, eles vão ser antagônicos aí. Eles vão ter essas características antagônicas. E quais vão ser os músculos epitrocleares? Esses músculos epitrocleares, a gente tem uma manha, que é para lembrar deles, que é a manha a dica da mão direita. A gente pega a nossa mão direita e o mindinho a gente encaixa aqui na epitróclea. E os nossos outros 4 dedos vão ser os músculos epitrocleares. Ou seja, a gente encaixa o mindinho aqui na epitróclea e o meu polegar vai ser o pronador redondo, o meu indicador vai ser o palmar maior, o meu dedo médio vai ser o palmar menor e o meu dedo anelar vai ser o cubital anterior. Ou seja, com essa manha aí da mão direita, eu já sei 4 dos músculos epitrocleares, o pronador redondo, o palmar maior, palmar menor e cubital anterior. Que são esses músculos aqui, ó. Em azul eu tenho o pronador redondo, depois o palmar maior, também chamado de flexor radial do carpo, depois o palmar menor, também chamado de palmar largo, e o cubital anterior. Qual que vai ser a função deles? O pronador redondo, ele vai ter a função de fazer a pronação, ou seja, a rotação do antebraço para girar a palma da mão em direção ao chão. Depois, a gente vai ter o palmar maior, também chamado de flexor radial do carpo. Esse flexor radial do carpo, ele vai ter a função de fazer a flexão do carpo em relação ao antebraço. Ou seja, eu não estou vendo... Aqui, ó. A flexão do carpo em relação ao antebraço vai ser basicamente fazer isso aqui, ó. Flexão do carpo em relação ao antebraço, porque quando ele contrai, ele vai puxar o carpo em direção ao antebraço. Depois, a gente vai ter o palmar menor. O palmar menor, ele vai ser um músculo inconstante. A gente vai entrar agora no conceito de músculos inconstantes. Por quê? A anatomia humana, ela em geral é padrão. Ela tem um padrão. Por quê? Basicamente, todo ser humano tem bíceps. Basicamente, todo ser humano tem tríceps. Basicamente, todo ser humano tem um húmero, tem um rádio, tem um cúbito. É natural do ser humano a anatomia ser padrão. Só que existem algumas variâncias anatômicas que faz com que algumas pessoas tenham algumas estruturas e outras pessoas não tenham. Existem músculos inconstantes no sentido de que existem pessoas que têm alguns músculos e outras pessoas que não têm. O palmar menor, existem 3 músculos que são inconstantes no nosso corpo. Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. O palmar menor é um deles. Ou seja, tem pessoas que têm palmar menor no antebraço e tem pessoas que não têm. Entende? Por isso que o palmar menor ele é um músculo inconstante. Existem outros 2 músculos que são inconstantes. A gente tem o piramidal ou triangular do abdômen, que eu vou mostrar para vocês quando a gente chegar em abdômen, e vai ter um outro que é o músculo da perna, que ele vai ser o plantar delgado, que ele vai ajudar a formar o tendão de Aquiles. Esses 3 músculos, palmar menor, piramidal do abdômen e o plantar delgado, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Inclusive, tem preparado daqui da Universidade de Moron que tem esse plantar delgado. E tem preparado de antebraço que tem palmar menor e tem outros que não tem. Então, isso vai ser algo que vocês vão ter que prestar atenção no preparado. Depois, a função deles, do palmar maior e do palmar menor, vai ser basicamente a mesma, que vai ser fazer a flexão do carpo em relação ao antebraço. E depois a gente vai ter o cubital anterior, que também vai ser o flexor cubital do carpo, que ele também vai ter a mesma função de fazer flexão do carpo em relação ao antebraço, quando ele contrai. Depois a gente vai ter o flexor comum dos dedos. Esse flexor comum dos dedos, ele também pode ser considerado um músculo epitroclear, só que ele não é só epitroclear. Por quê? Porque aqui, ó, na região anterior do nosso antebraço, a gente tem 4 planos musculares. O plano mais superficial é o plano dos músculos epitrocleares que eu falei agora há pouco. Esse aqui é o pronador redondo, palmar maior, palmar menor e aqui o cubital anterior. Esses músculos são todos epitrocleares.
Se eu corto eles e retiro eles, logo abaixo a gente vai ter aqui os flexores superficiais dos dedos. Esses flexores superficiais dos dedos, eles vão se originar da diáfise do rádio, do cúbito, da membrana interóssea, e eles se originam um pouquinho também aqui da epitróclea. Ou seja, tem literatura que considera o flexor superficial dos dedos como epitroclear e tem literatura que não considera. No caso, o Donati, ele não considera que o flexor superficial dos dedos é um músculo epitroclear. Beleza? Ele não considera tanto assim, não. Matheus, mas ele considera que sai daí, que se origina daí, não é isso? É um dos pontos. É um dos pontos de origem, só que ele não classifica como um músculo epitroclear, o Donati. Beleza. Beleza? Aí vamos seguindo. Outra coisa é que esse músculo flexor superficial dos dedos, assim, ele vai ser flexor dos dedos e ele vai ser superficial. Por quê? Ele vai ser flexor dos 4 dedos comuns. E por que ele vai ser superficial? Porque logo abaixo do superficial a gente tem um flexor profundo dos dedos. Só que eu quero que vocês percebam uma coisa. Aqui, ó, tanto os flexores superficiais quanto os profundos, eles vão estar passando pelo canal, pelo túnel carpiano. Beleza? Lembrando aí que o túnel carpiano vão passar 10 coisas. Vão ser 9 tendões dos flexores dos dedos e o nervo mediano. Aqui a gente tem o flexor superficial dos dedos. Esse flexor superficial dos dedos, ele vai fazer a flexão desses 4 dedos comuns, vai passar pelo túnel carpiano e na hora de formar o tendão do flexor superficial, ele vai formar um tendão em Y ou em V. Por quê? Porque ele vai ter esse tendão aqui em V e por baixo dele vai passar o flexor profundo. Deixa eu ver aqui, ó. Ele vai ter essa inserção em V, o flexor superficial, porque por baixo dele vai passar o tendão do flexor profundo. O flexor superficial, ele vai se insertar na falange mediana. E o profundo, ele vai passar por baixo e se insertar na falange distal. Isso é muito importante. Por causa no prático, por exemplo, ele pode pinchar um dos tendões. E se ele pinchar o tendão que faz o Vzinho, vai ser o superficial. Se ele pinchar o tendão que passa por baixo, ele vai ser o profundo. Beleza? E outra coisa que é importante é que tanto o superficial quanto os profundos vão passar pelo túnel carpiano. E a gente também vai ter o flexor próprio do polegar. Ou seja, são 9 tendões. 4 dos flexores superficiais, 4 dos flexores profundos e o próprio do polegar, passando aí pelo túnel carpiano. E depois passa um nervo, que é o nervo mediano. Depois, o quarto e último plano vai ser o plano mais profundo, que vai ter só um músculo aqui, que vai ser o pronador quadrado. O pronador quadrado, ele vai fazer pronação. Matheus. Oi. Você teria alguma imagem de algum preparado para poder mostrar para a gente? De antebraço, não. Não. E no caso aí, o pronador redondo, onde está? Em cima, né? Ele vai estar aqui, ó. É esse aqui. Isso aí, ok. Ele vai ser um dos músculos epitrocleares. Ah, perfeito. Uhum. Obrigada. Outra coisa aqui, outro músculo também que a gente tem na região anterior do braço, que já vai ser... Ah, não. Esse aqui é da região externa. Aqui, ó. Depois, fora os músculos anteriores do braço, a gente também vai ter os músculos da região externa do antebraço. Os músculos da região externa do antebraço, a gente vai ter aqui, esse aqui é a região externa, a gente vai ter o supinador largo, esse supinador largo ele também pode ser chamado de braquiorradial. Depois, a gente vai ter o primeiro radial, o segundo radial e o supinador curto. Beleza? Esses são os 4 músculos da região externa do antebraço. O supinador largo, o primeiro radial, o segundo radial e o supinador curto. E depois a gente vai ter, aqui ó, a gente tem uma visão superficial. Essa visão aqui, esses 4 músculos, eles são músculos externos do antebraço. Só que o que acontece? O supinador curto, ele é um pouquinho mais profundo. Ou seja, em uma visão de um preparado, por exemplo, é um pouquinho mais difícil de ver o supinador curto. A gente vê mais o supinador largo, o primeiro radial e o segundo radial. O supinador curto ele vai estar abaixo do supinador largo. Aí, seguindo. Depois a gente vai ter os músculos epicondíleos.
Os músculos epicondíleos, eles vão ter características antagônicas aos epitrocleares. Ou seja, se os epitrocleares eles eram anteriores, flexores e pronadores, os epicondíleos eles vão ser posteriores, extensores e eles vão ser supinadores também. E quais são esses músculos epicondíleos? A gente vai ter o ancônio, que vai ser esse músculo em verdinho aqui, que ele é bem curto e ele vai ajudar a fazer a extensão do braço. Ele vai ajudar o trabalho do tríceps. Depois, a gente vai ter o cubital posterior, que ele também pode ser chamado de extensor cubital do carpo, que ele vai fazer a extensão do carpo em relação ao antebraço. Depois, a gente vai ter o extensor comum dos dedos e o extensor próprio do mindinho, que ele vai fazer a extensão dos dedos. E depois, a gente vai ter o segundo radial. O segundo radial, que é um dos músculos da região externa do antebraço, ele também é um dos músculos epicondíleos. E o segundo radial, assim como o primeiro radial, vai fazer a extensão do carpo. Outra coisa vai ser a inervação desses músculos. A inervação... Aqui, ó. A inervação eu vou falar depois, porque daí eu já falo em grupo. Porque é um nervo só que vai inervar todo esse grupo de músculos. Aqui, ó. E depois a gente tem a região posterior do antebraço. A região posterior do antebraço, a gente vai ter tanto músculos epicondíleos quanto músculos posteriores. A gente vai ter aqui o ancônio, que é um epicondíleo, o cubital posterior, que é um epicondíleo, o extensor comum dos dedos e o próprio do menique, que também são músculos epicondíleos. Depois, em um plano mais profundo, ainda da região posterior do antebraço, a gente vai ter outros músculos. Por exemplo, a gente vai ter o abdutor largo do polegar, que ele vai ter a função de fazer abdução ou separação do polegar em relação à mão. Ou seja, ele vai fazer esse movimento aqui. E por que ele se chama abdutor largo? Seria o abdutor comprido. Por quê? Esses músculos abdutores largos, ele vai ser, no caso, ele vai se originar do antebraço. A gente vai ter um outro músculo também, que é o abdutor curto do polegar, que ele vai se originar na própria mão. Ou seja, ele vai ser mais curtinho por se originar na mão. O outro, ele vai ser largo porque ele vai se originar no antebraço. Depois, ainda na região posterior, no plano profundo, a gente vai ter o extensor curto do polegar. E depois a gente vai ter o extensor largo do polegar e o extensor próprio do índice, porque o índice, o dedo indicador, ele vai ter um extensor próprio. E aqui a gente tem um esqueminha, né, de todos os músculos do antebraço. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é do canal do pulso e a tabaqueira anatômica. Aqui, ó. Caramba. Aqui, ó. O canal do pulso. O canal do pulso... essa imagem está meio ruim, mas enfim. O canal do pulso, gente, vai ser o canal do pulso radial que a gente tem aqui, que a gente conhece como o canal do pulso da artéria radial. A artéria radial, ela vai ser a nossa artéria que ela vai passar aqui na cara externa do antebraço, entre o supinador largo e o palmar maior. Beleza? Ou seja, o canal do pulso, ele vai estar entre os tendões do supinador largo e do palmar maior. Beleza? O canal do pulso. Esse vai ser os limites do canal do pulso. E o conteúdo dele vai ser justamente a artéria radial. Beleza? Que é o canal que a gente sente aqui, que é a localização que a gente sente o nosso pulso radial. Depois, essa artéria radial, no seu percurso, ela vai passar pelo canal do pulso e ela vai se fazer posterior. Aqui na região dorsal do nosso primeiro metacarpiano. E essa região que ela vai passar vai ser a tabaqueira anatômica. Aqui, ó.
A tabaqueira anatômica... Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Não, mas essa aqui tá boa. Aqui, a tabaqueira anatômica, ela vai ser essa localização aqui, entre esses dois tendões do polegar. A gente vai ter o tendão do extensor largo do polegar e do extensor curto do polegar. Ou seja, esse local aqui, que vai ser a tabaqueira anatômica, vai ser também parte, vai fazer parte do percurso da nossa artéria radial. Ou seja, a artéria radial ela vai passar pelo canal do pulso, entre o supinador largo e o palmar maior, depois ela vai se fazer posterior e percorrer aqui a tabaqueira anatômica entre o extensor largo e curto do polegar. Porque a gente também consegue sentir o pulso radial aqui nessa parte da tabaqueira anatômica. Eu não sei se está vendo bem na imagem. Aqui, ó, essa aqui seria a tabaqueira anatômica. Dá para sentir também o pulso radial nela, entre o extensor largo e curto do polegar. E aí tem que saber os limites dela também, né? O limite e o conteúdo. Geralmente ele toma isso em teórica, né? Sim, ele pergunta isso mais no teórico. Outra coisa que a gente tem que saber também é o túnel carpiano. O túnel carpiano, ele vai ser o túnel das mãos. Como ele é o túnel das mãos, vão passar 10 elementos pelo túnel carpiano, beleza? Vão ser 9 tendões dos flexores dos dedos, ou seja, 4 tendões dos flexores superficiais, mais 4 tendões dos flexores profundos e o tendão do flexor próprio do polegar. 9 tendões dos flexores dos dedos e um nervo, que seria o nervo mediano. Esse seria o conteúdo do túnel carpiano. Os limites do túnel carpiano seriam o limite inferior e os limites laterais, que vão ser os próprios ossos do carpo, e o limite superior, que vai ser o teto do túnel carpiano, que vai tapar isso aqui tudo, vai ser o ligamento transverso do carpo. Inclusive tem preparados de túnel carpiano, beleza? Então é bom que vocês saibam os limites e o conteúdo. E a gente vai ter também a síndrome do túnel carpiano. O que acontece? A síndrome do túnel carpiano é também chamada de síndrome do pianista. Por quê? Porque os pianistas, eles utilizam muito os flexores dos dedos, porque eles estão sempre fazendo flexão dos dedos constantemente de maneira crônica. O que acontece? Essa utilização intensa e crônica dos flexores dos dedos pode causar alguma tendinite, que seria a inflamação dos tendões dos flexores dos dedos. Essa inflamação, ela aumenta o volume, ela gera edema, ou seja, ela aumenta o volume dos tendões dos flexores dos dedos e pressiona o nervo mediano, que também está passando aí pelo túnel carpiano. Pressionando o nervo mediano, esse nervo ele tem função motora e sensitiva. Ele vai afetar essas duas funções do nervo. Ou seja, função motora vai causar uma paralisia do nervo mediano e a função sensitiva vai causar dor. Ou seja, além de inutilizar a mão, também vai doer bastante. Essa é a síndrome do túnel carpiano ou síndrome do pianista. Isso acontece também com pessoas que usam mouse por muito tempo, porque usar o mouse numa posição que fica desconfortável para a mão também pode causar síndrome do túnel carpiano. E é recomendável que use aqueles mousepad que tem uma almofadinha aqui para o pulso, para evitar síndrome do túnel carpiano. Depois, músculos da mão. Os músculos da mão, a gente vai ter basicamente 3 regiões aqui na mão. A gente vai ter 3 regiões da mão. Essa região aqui que tem mais carninha vai ser a região tenar. Depois, que vai ser a região da base do polegar, beleza? Essa aqui é a região com mais carninha, a região tenar. Depois, essa região aqui da base do mindinho vai ser a região hipotenar, que tem menos carninha, é a região hipotenar. E depois a gente vai ter essa região média da mão, beleza? A região do meio da mão, que vai ser justamente a região média da mão. Essas vão ser as 3 regiões de músculo da mão. O que acontece? Essa região tenar, ela pode ser chamada, como ela tem mais carninha, ela mais macia, pode ser chamada de sofá. Por quê? Porque os músculos que vão formar essa região tenar, as letras deles vão formar sofá, vão formar a palavra sofá.
E quais são esses músculos? Formando o S, a gente tem o separador curto do polegar, ou abdutor curto, que ele vai fazer a abdução do polegar. Depois, a gente vai ter o opositor do polegar, que também vai estar nessa região tenar da mão. O F de flexor curto do polegar, que ele vai fazer a flexão da primeira falange em relação ao metacarpo. E depois a gente vai ter o adutor do polegar, que ele vai fazer a aproximação ou junção do polegar em relação à mão. E aí formando a palavra sofá, beleza? Separador, opositor, flexor e o adutor do polegar, sofá. E qual que vai ser a inervação desses músculos? A gente vai ter 2 nervos aqui na mão, da parte anterior da mão. A gente vai ter o nervo mediano, que é o nervo que passa pelo túnel carpiano, e o nervo cubital, que vai estar nessa parte cubital aqui da mão, na parte interna da mão. O nervo mediano, ele vai inervar o S e o O do sofá. Ou seja, ele vai inervar o separador e o opositor. E o nervo cubital, ele vai inervar o flexor e o adutor do polegar. Só que por que eu coloquei o flexor aqui nesses dois? Por quê? O F, que seria o flexor curto do polegar, ele pode ser inervado tanto pelo nervo mediano quanto pelo nervo cubital. Em certas pessoas é o nervo mediano que inerva ele, em certas pessoas é o nervo cubital. Só que qual que seria o padrão aqui? O padrão seria, a gente apaga esse F aqui e a gente divide metade e metade. Ou seja, o nervo mediano, ele vai inervar o SO, o SO do sofá, e o nervo cubital vai inervar o FA do sofá. Eu tinha deixado para falar depois da inervação do antebraço para vocês. Eu vou falar a inervação dele agora. Vamos retornar aqui. Aí depois a gente faz uma pausa. A gente termina a mão e depois faz uma pausa. O que acontece? Os músculos, sempre que a gente vai falar de inervação de antebraço e de mão, a gente vai ter 3 nervos principais aqui. A gente vai ter o nervo radial, nervo cubital e nervo mediano. O nervo radial, já associam isso desde agora, porque isso vai ser importante também no segundo parcial. O nervo radial, ele vai inervar todos os músculos posteriores do membro superior. Ou seja, desde aqui, desde a parte do braço, a gente vai ter a parte posterior, que vai ser o tríceps braquial, é inervado pelo nervo radial. Todos os músculos posteriores do antebraço são inervados pelo nervo radial. Todos não, a maioria. Tem uma que é a exceção, que é o cubital posterior. Ou seja, a maioria dos músculos posteriores do antebraço são inervados pelo nervo radial também. E na parte da mão, como a gente não tem músculo posterior na mão, o nervo radial ele só vai ter uma função sensitiva para inervar a pele. Beleza? Ou seja, o nervo radial ele vai inervar tudo que é posterior, tanto no braço, quanto no antebraço, quanto na mão. Na mão não tem músculo, então ele só inerva a pele. Qual que é a exceção? Na parte posterior do antebraço, o nervo radial ele só não vai inervar o cubital posterior, que é inervado pelo nervo cubital. Ou seja, o músculo cubital posterior é inervado pelo nervo cubital. Depois, na parte anterior do antebraço, a gente vai ter... Na parte anterior do antebraço, a gente vai ter a inervação do nervo mediano e do nervo cubital. Beleza? O nervo cubital ele vai estar na parte cubital aqui, na parte interna, né? Como eu estou mostrando para vocês isso aqui. Mas, enfim, na posição anatômica, o antebraço ele vai estar assim. O antebraço ele vai estar assim. Essa é a parte cubital e essa é a parte do nervo mediano. O que acontece? Nessa parte aqui, o nervo mediano ele vai inervar a maioria dos músculos anteriores do antebraço, menos o cubital anterior. Porque o músculo cubital anterior é inervado pelo nervo cubital. Beleza? Ou seja, todos esses músculos aqui, todos esses músculos epitrocleares, menos o cubital anterior, é inervado pelo nervo mediano. Inclusive, esse músculo aqui, que é inclusive os flexores do braço superficial e profundo e pronador quadrado, também é inervado pelo nervo mediano. Só que a única exceção disso é o cubital anterior, que é inervado pelo nervo cubital. Depois, a gente vai ter o nervo cubital, que no antebraço ele vai inervar o cubital anterior e o cubital posterior. Basicamente isso. Outra coisa... Vamos dar uma retomada, porque acredito que foi muita coisa.
Mas vamos lá, retomando. Nervo radial vai inervar tudo que é posterior, beleza? Tanto no braço quanto no antebraço, menos o cubital posterior, que é inervado pelo nervo cubital. Esse é o nervo radial. Nervo mediano vai inervar a maioria dos músculos anteriores do antebraço, menos o cubital anterior, que é inervado pelo nervo cubital. Beleza? Ou seja, o mediano vai inervar a maioria desses músculos aqui, menos o cubital anterior. E a metade cubital dos flexores dos dedos. A gente tem aqui o rádio e a gente tem o cúbito. A metade radial, ou seja, a metade externa dos músculos dos flexores dos dedos, são inervados pelo nervo mediano. Só que o flexor, a metade cubital dos flexores dos dedos também é inervado pelo nervo cubital. Beleza? Isso vai ser importante por quê? Porque a gente vai ter a mão em gota, a mão em garra e a mão do predicador. Que é uma questão de inervação também. Que eu já vou falar para vocês o que é cada uma. E aí talvez fique mais clara essa questão da inervação. Mas vamos seguindo os músculos da mão, que daí depois eu explico as mãos patológicas. Essa seria, retomando, né, a região tenar da mão, a gente vai ter o sofá, que é o separador, o opositor, o flexor e o abdutor do polegar. Depois, na região hipotenar da mão, a gente vai ter o pafo, beleza? Ou seja, na região tenar, a gente tinha o sofá. Na região hipotenar, a gente tem o pafo. Porque os músculos que formam essa região hipotenar vão formar a palavra pafo, que seria o palmar cutâneo, que nessa figura não mostra o palmar cutâneo, porque ele é um músculo cutâneo, ou seja, ele é um músculo cujas fibras estão associadas à pele. Se eu arranco a pele, eu arranco o músculo. É por isso que não dá para ver o palmar cutâneo nessa foto, porque eu tive que arrancar a pele para expor os músculos. Só que o palmar cutâneo também é um músculo da região hipotenar. Depois, e ele vai formar o P, né, do pafo. Depois, o A vai ser de abdutor do mendinho, do menique. Ou seja, ele vai fazer abdução ou separação do mendinho. Depois, a gente tem o flexor curto do mendinho, que ele vai fazer a flexão do mendinho em relação ao metacarpo. E depois, o opositor do mendinho, que o mendinho ele também faz um certo tipo de oposição aqui para complementar o polegar. Esses 4 músculos vão formar o pafo, a região hipotenar da mão. E todos os músculos da região hipotenar, que formam o pafo, são inervados pelo nervo cubital. Beleza? O nervo mediano, ele só vai participar da inervação da mão no sofá, inervando o so do sofá, que é o separador e o opositor. De resto, todos os músculos, todo o resto do músculo da mão, da região hipotenar e da região mediana, tudo isso aqui é inervado por nervo cubital. A gente vai ter também a região média da mão, que aqui a gente vai ter 2 grupos de músculos, basicamente, os lumbricais e os interósseos. Os lumbricais, eles vão ser responsáveis por fazer a flexão metacarpo-falângica. Ou seja, eles vão fazer a flexão da primeira falange em relação ao metacarpo. Beleza? Os lumbricais, eles vão fazer essa flexão aqui. Por quê? Porque eles vão se insertar na falange proximal. Os músculos que se insertam na falange mediana vai ser o flexor superficial dos dedos, que é o músculo do antebraço, e o que se inserta na falange distal é o flexor profundo dos dedos, que aí completa os músculos flexores dos dedos nas 3 falanges, né? No caso. E os interósseos, eles vão ter a função de aproximar os dedos. Ou seja, quando eles contraem, eles vão aproximar os dedos um dos outros. E todos esses, da região média da mão, vão ser inervados pelo nervo cubital. Agora a gente tem as mãos patológicas. A gente vai ter a mão em gota, a mão em garra e a mão do predicador. Aqui, ó. Oh, caramba. Vamos lá, essa imagem aqui tá boa. Ó, a gente vai ter 3 lesões de nervo. A gente tem lesão do nervo cubital, a gente tem lesão do nervo mediano e lesão do nervo radial. Como esses 3 nervos, eles têm função motora, quando você lesiona o nervo, os músculos que são inervados por esse nervo, eles não vão conseguir contrair. Só que existe, além da contração muscular, existe o tono muscular também.
Por quê? Quando a gente deixa a mão relaxada, quando a gente relaxa a mão, ela fica mais ou menos assim, ó. A minha mão está mais ou menos relaxada. Qual que é a posição da minha mão? Os meus dedos, eles estão levemente flexionados. Por quê? Porque o tono muscular dos meus dedos, dos flexores dos dedos, é um pouquinho maior do que o tono muscular dos meus extensores. Ou seja, o tono muscular dos meus flexores ganha dos meus extensores. Então, quando eu relaxo minha mão, a minha mão fica mais ou menos assim. Isso é mais ou menos igual em todo ser humano, basicamente. Só que o que acontece? Quando você lesiona um nervo, quando você corta um nervo ou alguma coisa assim, quando você lesiona o nervo, não tem contração muscular, só que não tem nem tono muscular. Ou seja, eu vou fazer um exemplo, por exemplo, se eu lesiono o meu nervo radial, o meu nervo radial, ele é responsável pela inervação de tudo que é posterior no meu antebraço. Os meus músculos posteriores do antebraço são os meus extensores. Ou seja, eles são responsáveis tanto pela extensão do carpo em relação ao antebraço e também a extensão da mão em relação a extensão dos dedos em relação à minha mão. O que acontece? Se eu lesiono, se eu corto o meu nervo radial, eu não vou ter nem a extensão, nem o tono muscular de extensão, ou seja, vai formar a mão em gota. A mão em gota, que é a mão caída, é uma lesão do nervo radial. Por quê? Por exemplo, se eu corto o meu nervo radial, eu não vou ter nem a contração dos meus extensores e nem o tono muscular. Ou seja, o tono dos meus flexores vai ser muito maior do que o dos meus extensores. Ou seja, a minha mão relaxada ficaria assim, ó, mão em gota. Ou seja, ela vai ficar completamente flexionada. Por quê? Porque os meus extensores não têm nem tono muscular. Essa aqui seria mão em gota, lesão do nervo radial. Da mesma forma, se eu lesiono meu nervo mediano, a gente tem que lembrar que o nervo mediano, ele inerva a maioria dos músculos anteriores do antebraço, inclusive os flexores dos dedos. Só que o nervo mediano, ele vai inervar os flexores dos dedos menos a metade cubital dos flexores dos dedos. A metade cubital seria basicamente esses dois dedos aqui, ó. Que seria a metade interna, né? Na posição anatômica, isso aqui é interno, isso aqui é externo. Esses dois dedos aqui, os flexores, são inervados pelo nervo cubital. Esses aqui, os flexores, são inervados pelo nervo mediano. Ou seja, o tono muscular, a minha mão relaxada vai ficar assim, ó, a mão do predicador. Se eu relaxo minha mão com a lesão de nervo mediano, se eu corto o meu nervo mediano, a minha mão relaxada vai ficar assim. Por quê? Porque os flexores desses dois dedos aqui, eles vão estar funcionando, porque eles são inervados pelo nervo cubital, só que os flexores desses três aqui não vão estar funcionando, porque eles são inervados pelo nervo mediano, formando assim a mão do predicador. Mesmo que eu esteja com a mão relaxada, eu vou ficar com a mão assim. Entende? Porque vai estar afetado os meus flexores dos dedos, desses três dedos aqui. Só não está afetado desse aqui, porque esses aqui são inervados pelo cubital. Ou seja, a mão do predicador é uma fratura, uma patologia do nervo mediano. Depois a gente vai ter a mão em garra, que é essa mão aqui. A mão em garra, ela vai ser uma patologia do nervo cubital. Por quê? A gente lembra que o nervo cubital, ele vai inervar a maioria dos músculos da região hipotenar e da região média da mão. Só que os músculos mais relevantes aqui seriam os músculos da região hipotenar e da região média da mão. Se a gente lembrar, o nervo cubital, ele vai inervar os músculos que fazem a flexão da falange proximal em relação ao metacarpo. Ou seja, essa flexão aqui, ó, ela é feita pelos músculos lumbricais, que são inervados pelo cubital. Beleza? Além disso, os músculos que aproximam os dedos também são inervados pelo cubital. Agora, se eu lesiono meu nervo cubital, eu não vou ter. A minha mão relaxada, ela não vai ter a flexão das primeiras falanges em relação ao metacarpo, e ela também vai ficar separada, porque não vai ter nem a junção, formando assim a mão em garra. A mão da pessoa relaxada fica assim, ó, fica nessa posição em garra. Beleza? Porque os músculos que fazem a flexão da falange proximal em relação à mão, eles não vão ter nem tono muscular, muito menos os músculos que fazem a aproximação. Então, a mão, o dedo vai ficar separado e em posição de extensão. A mão relaxada da pessoa vai ficar assim, em uma lesão de nervo cubital. Beleza? Ou seja, mão em garra é uma lesão de nervo cubital. Mão em gota é uma lesão do nervo radial. E a mão do predicador é uma lesão do nervo mediano. Isso vocês vão ter que saber e se pergunta muito no teórico, beleza? Qual lesão relaciona a qual nervo? Vocês conseguiram entender, gente? Ou foi muita coisa, ou vocês têm dúvida em alguma coisa do que a gente viu até agora?
Não, bacana. Agora, eu acho interessante porque eu não sei, o pessoal, mas eu não lembro do Donati ter falado sobre essas coisas. E você explica muito É que bem. ele não chegou... obrigado, pô, mas é porque provavelmente ele não chegou em mão ainda. Ah, verdade. Ele ainda tá na antebraço. Sim, se vocês só viram antebraço, não chegou em mão ainda, vocês não viram as Ah, mãos sim. patológicas. Né? Verdade, verdade. Mas vocês têm que saber essas três. Mão em gota é lesão do nervo radial, mão em garra do cubital e a mão do predicador do nervo mediano. A mão da pessoa relaxada fica nessas posições. Beleza? Mão em gota, mão em garra e mão do predicador. Vocês querem dar uma pausa? A gente deu 1 hora de aula, pô. A gente dá uma pausinha de 10 minutos?